Você já percebeu como depois de certa idade, a ansiedade parece gostar do cair da noite? Ela chega de mansinho, quase como aquela visita inesperada que bate à porta justo quando você está pronto para relaxar. E de repente, a cabeça fica cheia de pensamentos, o peito aperta e o sono resolve brincar de esconde-esconde. Mas, e se eu te dissesse que um ritual simples, daqueles bem conhecidos das nossas mães e avós, pode ser a chave para noites mais tranquilas? Sim, uma sopa pode muito mais do que aquecer o estômago. Ela pode acalmar a mente. Neste vídeo, você vai descobrir como pequenas mudanças na alimentação e no ritual do jantar podem transformar completamente suas noites. Vamos falar de ingredientes que, além de saborosos, ajudam a afastar a ansiedade. E mais, você vai aprender a criar momentos de autocuidado que fazem toda a diferença na hora de deitar a cabeça no travesseiro. Prepare-se para conhecer receitas práticas, dicas de ouro e, claro, um ou outro segredo de família. Mas por que esse tema é tão importante para quem já passou dos 60? Porque nessa fase, o corpo muda, a rotina desacelera, mas a cabeça nem sempre acompanha esse ritmo. A ansiedade noturna é mais comum do que parece. E não, ela não é apenas preocupação com contas ou saúde. É aquele turbilhão de pensamentos ao apagar das luzes, aquela inquietação difícil de explicar até para quem vive junto há anos. Olha só esse dado. Mais de 70% dos adultos com mais de 60 anos relatam sentir sintomas de ansiedade pelo menos uma vez por semana. É muita gente dormindo mal por causa de um visitante indesejado. Pense nisso. Quantas noites você já perdeu, rolando de um lado para o outro, lembrando até da senha do antigo videocassete? Agora, respire fundo. Imagine que preparar uma sopa é como montar um quebra-cabeça antigo. Cada ingrediente, um pedacinho de memória, um fio de azeite, cheiro de infância, abóbora cortada, lembrança do quintal da avó, lentilha borbulhando, promessa de aconchego na panela. Assim como na vida, cada detalhe desse ritual ajuda a reconstruir a calma, peça por peça. E quem disse que mudar hábitos precisa ser complicado? Às vezes, tudo começa com um gesto simples, quase tão fácil quanto lembrar das novelas das 8. No próximo bloco, vou te mostrar como transformar o jantar em um verdadeiro abraço noturno, daqueles que aquecem por dentro e por fora. Para muitos, a noite chega silenciosa, mas para outros, traz consigo uma inquietação difícil de explicar. Não é apenas o escuro ou o silêncio. É aquela sensação aguda, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando tudo parece em ordem. Marta, por exemplo, sempre foi uma pessoa ativa, acostumada ao vai e vem do trabalho, dos filhos, dos compromissos diários. Ao se aposentar, imaginou que finalmente teria tempo para descansar, dormir cedo, aproveitar um bom livro antes de fechar os olhos. Mas não foi assim. Nas primeiras semanas, percebeu que a cabeça não desligava quando as luzes se apagavam. O silêncio do quarto, antes tão desejado, agora parecia um convite ao turbilhão de pensamentos. Sentada à beira da cama, Marta sentia as mãos umedecidas, o coração acelerado sem razão aparente e uma ponta de tristeza ao perceber que já não dormia como antes. Com o passar dos meses, o simples ato de deitar-se passou a ser motivo de apreensão. O colchão, mesmo macio, não oferecia consolo. O relógio avançava, os ponteiros giravam e o sono não vinha. O dia seguinte amanhecia arrastado, com olhos pesados e a cabeça cheia de névoa. Marta começou a evitar o entardecer, tentando preencher cada minuto com atividades, como se pudesse fugir daquele momento em que a ansiedade tomava conta. O cheiro do chá de camomila, que antes acalmava, agora era apenas um lembrete de que a noite logo chegaria.
E não eram só as noites. A irritação e o cansaço começaram a invadir as manhãs também. O impacto era profundo, a disposição sumia, o humor oscilava e até o prazer pelas pequenas coisas parecia distante. Esse desconforto noturno é mais frequente do que se imagina. Estudos recentes mostram que cerca de 60% dos adultos acima dos 60 anos relatam dificuldade para adormecer pelo menos 3 vezes por semana. Impressionante, não é? E isso evidencia que a ansiedade noturna, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas uma fase passageira ou resultado do envelhecimento. Chama-se hiperalerta noturno, quando o corpo e a mente permanecem em estado de vigília, mesmo sem motivos claros. Em outras palavras, não basta desejar dormir, é preciso ajudar o organismo a entender que o perigo já passou e o descanso é seguro. Você já se pegou revendo mentalmente uma lista de afazeres às 2 da manhã? Ou imaginando conversas que nunca aconteceram? Parece até engraçado lembrar das noites em que bastava um copo de leite morno para resolver tudo. O que mudou? Como é possível restaurar aquela sensação de aconchego de antigamente? Fique comigo, pois há caminhos surpreendentes e mais simples do que se imagina. Já ouviu aquela história de que a ansiedade noturna, depois dos 60, é apenas falta do que fazer? Essa crença é mais comum do que parece, mas não poderia estar mais distante da realidade. A verdade é que a mente continua ativa e cheia de vida, mesmo na aposentadoria. Estudos mostram que a ansiedade noturna está muito mais ligada a fatores biológicos e emocionais do que a simples ausência de tarefas. Por exemplo, Marta, mesmo com a rotina cheia de hobbies, sentia as noites inquietas. O problema não era falta de ocupação, mas como seu corpo e sua mente estavam processando o fim do dia. Assim como um bom livro não perde o valor quando termina, nossa necessidade de cuidado permanece viva, independente das páginas viradas na vida. Muitos se surpreendem ao descobrir que não falar sobre ansiedade vai resolver o problema, como se ignorar fosse eficaz. Esse é um mito perigoso. O silêncio pode até dar a impressão de calma, mas por dentro o turbilhão continua. Um termo técnico importante aqui é regulação emocional, que nada mais é do que a capacidade de reconhecer e lidar com emoções difíceis. Imagine regular a chama de um fogão. Se você ignora o fogo alto, a sopa transborda. Se aprende a ajustar, encontra o ponto certo. Ao falar sobre o que sente, como Ernesto faz ao conversar com Lúcia, você permite que a ansiedade encontre espaço para ser compreendida e, pouco a pouco, se acalme. Esse simples gesto pode transformar noites agitadas em momentos de conforto e aproximação. Diferente do que geralmente se pensa, ansiedade noturna não é sinal de fraqueza ou incapacidade de envelhecer bem. Na verdade, sentir ansiedade em alguns momentos é uma resposta natural do corpo, uma espécie de alarme que pede atenção. A neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar e criar novos caminhos, permanece ativa mesmo com o passar dos anos. Pense nisso como um jardim. Com cuidado, novos brotos surgem a qualquer tempo. Lúcia, ao experimentar um ritual noturno diferente, descobriu que pequenas mudanças trazem grandes resultados. É como trocar a receita da sopa por um novo tempero e, de repente, sentir o aroma da calma se espalhar pela casa. Agora, quero te convidar a compartilhar. Como é a sua relação com as noites? Existe algum hábito ou lembrança que te ajuda a acalmar o coração? Conte nos comentários. Sua experiência pode acolher outra pessoa. E, se você gosta desse espaço, aproveite para se inscrever e deixar seu like. Assim, nossa comunidade cresce como um caldeirão de histórias quentinhas. Vamos respirar juntos, dar uma pausa e preparar o terreno para falar de soluções práticas e simples
que podem transformar o seu sono. Afinal, quem disse que só criança merece história antes de dormir? Agora, e se você tentasse transformar o quarto num verdadeiro refúgio, ajustando pequenos detalhes para favorecer o relaxamento? Uma solução simples e poderosa é a famosa higiene do sono. Isso significa criar um ambiente propício ao descanso, luz baixa, temperatura agradável e, se possível, afastar eletrônicos pelo menos meia hora antes de deitar. Na prática, experimente substituir a televisão por uma luminária de luz âmbar e, enquanto o silêncio predomina, ouça uma canção suave ou sons da natureza. Pode ser até o som de chuva, que muita gente acha reconfortante. O benefício aparece logo nas primeiras noites. A mente desacelera, o corpo entende que é hora de repousar e a ansiedade diminui. Para quem gosta de praticidade, uma dica é programar seu celular para ativar o modo noturno automaticamente às 20 horas. Isso reduz a exposição à luz azul, que costuma atrapalhar o sono de pessoas de todas as idades, mas especialmente de quem já passou dos 60. Durante o café da manhã, muitos descobriram na respiração consciente uma aliada poderosa. Diferente do que se imagina, não é preciso virar mestre de meditação. Basta sentar-se confortavelmente, fechar os olhos por 1 minuto e inspirar profundamente pelo nariz, contando até 4. Depois, expirar pela boca, contando até 6. Faça 3 repetições ao acordar ou antes de deitar. Esse exercício, chamado de respiração diafragmática, ajuda a regular o ritmo cardíaco e manda um sinal de calma para o cérebro. O efeito direto e observável: menos tensão muscular, sensação de tranquilidade e, veja só, o retorno gradual da confiança de que noites tranquilas ainda são possíveis. Uma sugestão é colocar um lembrete perto da escova de dente, assim fica fácil lembrar de praticar. E para quem aprecia rituais reconfortantes, nada como uma mini receita de chá de camomila com maçã. Ferva 250 ml de água, adicione 1 colher de sopa de flores secas de camomila e 3 fatias finas de maçã. Abafe por 5 minutos, coe e sirva quente. O aroma da maçã se mistura à suavidade da camomila, criando um convite irresistível ao relaxamento. A propósito, você já testou alguma dessas ideias? Compartilhe nos comentários e inspire outros a experimentarem também. Foi assim que Pedro, acostumado a noites inquietas e mãos frias, resolveu tentar a respiração diafragmática. No começo, sentiu-se meio cético, mas logo percebeu o peito relaxando e, pela primeira vez em semanas, adormeceu com um leve sorriso no rosto. A analogia da caminhada segue. A cada passo, novas trilhas se abrem e até tropeços viram risos. Afinal, adaptar-se a novos hábitos depois dos 60 é como aprender a dançar. A graça está justamente nos pequenos passos improvisados. Para quem sente que as noites continuam desafiadoras, há outras soluções práticas que podem ser incorporadas à rotina sem complicação. Uma delas é o diário do sono. Antes de se deitar, reserve alguns minutos para anotar pensamentos soltos, pequenas gratidões do dia e até preocupações que insistem em rondar a cabeça. Essa prática simples ajuda a tirar do peito o que poderia atrapalhar a tranquilidade, liberando espaço mental para o descanso. Outra alternativa charmosa é o uso de aromaterapia. Um sachê de lavanda sob o travesseiro ou algumas gotinhas de óleo essencial no difusor podem transformar o quarto em um ambiente acolhedor, evocando lembranças de jardins e tardes preguiçosas do passado. Agora, para quem prefere uma receita concreta, experimente a infusão de capim-cidreira com um toque de raspas de limão. Ferva 1 xícara de água, acrescente 2 folhas frescas de capim-cidreira e 1 pitada de raspas de limão. Deixe em infusão por 5 minutos.
Coe e tome devagar, sentindo o aroma cítrico acalmar os sentidos. Esse ritual, além do efeito relaxante natural, remete àquelas noites em que avós preparavam chás especiais para acalmar netos inquietos. E quem nunca dormiu melhor depois de um carinho desses? Voltando à história, Pedro, que antes duvidava da eficácia desses métodos, adotou tanto o diário do sono quanto o chá de capim-cidreira. Em pouco tempo, notou que acordava mais disposto, com menos sobressaltos durante a noite. Uma manhã, ao preparar pão com manteiga, percebeu que cantarolava, algo que não fazia há meses. Esse detalhe simples trouxe de volta uma alegria esquecida, como se cada amanhecer fosse um reencontro consigo mesmo. Naturalmente, obstáculos aparecem. Há noites em que a ansiedade insiste ou o sono parece distante. Nesses momentos, vale lembrar que paciência também é autocuidado. Se uma estratégia não funcionar de imediato, tente outra, combine soluções e permita-se buscar apoio profissional se necessário. Afinal, cuidar da saúde mental é sinal de sabedoria acumulada. E quem não se lembra das antigas simpatias das mães, como contar carneirinhos ou soprar as preocupações para fora da janela? Com um sorriso, resgatamos esses ensinamentos e misturamos com o conhecimento atual, formando um repertório rico para noites mais tranquilas. Os benefícios dessas práticas se refletem não só no sono, mas na disposição, no humor e até nos relacionamentos. Um exemplo: uma noite bem dormida permitiu a Ernesto surpreender Lúcia com um café da manhã especial, rindo juntos das pequenas trapalhadas da cozinha. Agora, que tal um desafio? Durante esta semana, escolha ao menos 2 dessas práticas e registre como você se sente. Compartilhe suas experiências nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e envie este vídeo para alguém querido. Em breve, teremos novos conteúdos para continuar essa jornada de bem-estar. Respire fundo, sinta o conforto da sua própria história e lembre-se, cada noite é uma página em branco. Escreva nela sonhos leves e desperte renovado.